Olá pessoal, aqui é o Wesley do canal Wesley Script. Então eu vim aqui no site Nova Social, um dos sites que foi falado pelo canal do Romo Marasquim, do canal Firmeza da Verdade, também foi abordado sobre no livro The Global Vision, que... Só um momento aqui. Então, continuando. Foi abordado também num livro chamado The Global Vision, volume 1, e o volume 3 também, a verdade sobre o sistema. Este livro fala sobre as situações e o que ocorre desde o início dos tempos até hoje. Então, o que eu posso dizer com esse tópico aqui? O capitalismo está morto. Uma carta aberta à humanidade, o impacto dos bancos na mudança climática. Seria em várias questões. Vamos lá ler. Como começa? O capitalismo está morto. A frase pode soar polêmica, mas começo o texto de todos. Vou começar a ler de novo. O capitalismo está morto. A frase pode soar polêmica, mas começou o texto de hoje com a mesma frase de Jeremy Dancer. Iniciou sua carta aberta à humanidade. Open letter to humanity. English. Para entendermos o impacto desta carta, precisamos entender um pouco mais sobre o seu autor, executivo do HSBC, especialista em análise quantitativa e qualitativa de dados matemáticos, formado pela Universidade Jean Monnet Saint Etienne, uma das melhores universidades da França, e mestre em ciência pela Imperial College London. Desire tem um currículo invejável. Foi se apoiando em toda essa experiência que o matemático escreveu O Capitalismo Está Morto. E embora essas terras virgens que estão prestes a serem esmagadas, essas vidas frágeis que estão prestes a se afogar, possam nunca ver seu futuro florescer. O capitalismo está realmente morto, em sua essência, como um conceito e uma força estruturadora de nossos afetos. Ele continua quanto mais cedo soltarmos nossas armas com humildade diante dessa realidade inevitável, mais a vida terá a chance de se regenerar em sua diversidade. Isso é apenas o começo da carta. De acordo com Desser, que desenvolveu um relatório com mais de 50 páginas sobre o impacto dos bancos na emergência climática. Um dos impactos dos bancos seria a redução da massa que causa o aquecimento global, que seria a redução da massa radioativa, que se suponha o projeto da Lua, que bloquearia tanto o Sol como a Lua. E esse projeto da Lua da China, que vai acontecer, daqui a pouco tempo. E esse projeto ele vai absorver as radiações que tanto a Lua como o Sol emite e vai transformar isso em energia. Então causaria eventualmente uma mudança climática. Poderia ser tanto a queda de temperatura como aumento de temperatura em horários inversos. Poderia ser isso. Ou não. Mas continuando aqui na leitura. Impactos dos bancos na emergência climática. Pela primeira vez em sua história, o homem é capaz de saber com uma unanimidade internacional as causas precisas da sua quase extinção, mas também as trajetórias
a serem seguidas drasticamente se ele quiser evitá-lo. Em sua atualidade, onde tanto se discute mudanças climáticas e futuro da sociedade, a afirmação poderia passar despercebido se não fosse feita por uma pessoa tão ligada ao mercado econômico. O relatório de Dessler é tão impactante que o próprio executivo pede demissão em sua carta. Segundo ele, citando o dia da sobrecarga da Terra, se a população mundial vivesse como, por exemplo, os Estados Unidos ou a Austrália, seriam necessários 5 planetas Terras, já como o Brasil seria necessário que quase 2 planetas. Em outras palavras, o colapso da civilização moderna atravessa da escassez de energia, esgotamento de recursos, perda de sol e poluição. O que eu posso dizer sobre isso? Até nesse ponto que nessa questão é da quantidade de civilização das pessoas, ou seja, da sociedade global, é que a solução aqui, segundo o Inova Social, que eles querem é que reduzimos a população, como já muitos canais falam do Firmeza da Verdade, do Thiago Lima, entre outros. Para muitos que pensam seria viável essa parte. Tem lá a Pedra de George, né? 500 bilhões em equilíbrio com a natureza, certo? Mas o que os investidores, donos de bancos, não pensaram? Criar plataformas acima do mar, no oceano, para que aumente a população. É possível. Criando tecnologias mais avançadas de ponta que já tem, com as tecnologias 5G e entre outras, dá para fazer isso. O que acontece é que eles querem limitar a quantidade das pessoas até um certo ponto que possam controlar, como muitos já falam. Aí, continuando com a carta de Dessler, onde deixe-me ver. Vou continuar por aqui. Seriam necessários quase 2 planetas, em outras palavras, o colapso da civilização moderna através da escassez de energia, esgotamento de recursos, perda de solo e poluição. São todos os sintomas de um único problema maior. O crescimento, sua forma e ideologia modernas são de mercado livre dominante e capitalismo desregulado, como se o capitalismo não fosse uma ideologia, tá? Tem muita gente que fala que o capitalismo é um sistema econômico, sendo que é uma ideologia econômica, assim como comunismo, entre outras. Só o que muda é direita e esquerda. Pronto. É a mesma coisa. Não muda nada. Aí depois vem aqueles mimimi da direita dizendo que o Wesley é comunista, tá dizendo isso aqui é errado. Isso aqui tá errado, porque o meu professor disse, ele falou que capitalismo é um sistema, então é um sistema. Pronto, fim de papo. Aí fica por aí, sem questionar. O problema é esse, que ninguém questiona. Recebe aquele de mão beijada e não procura saber como funciona, nem o que é. Só recebe a informação e pronto. Como o sistema financeiro exige o crescimento sem fim, é improvável que uma possível reforma tenha sucesso. Tá, certo. Desse explica mais sobre a situação ao afirmar que elaborei um relatório de 50 páginas sobre a alarmante inadequação da resposta dos bancos à crise climática, bem como várias recomendações e o encaminhei
na segunda-feira, 15 de junho, para o meu líder de equipe PhD em Física e ex-trader. Quantitativo, este relatório final traz fatos incontestáveis e análise mostrando a urgência da nossa necessidade de agir drasticamente com coragem. Ele também enfatiza as respostas institucionais dadas pelo setor bancário, além da reconhecida ineficiência e potência das medidas e estruturas desenvolvidas pelos reguladores, supervisores e bancos centrais. Eu acho engraçado tudo isso. Fala tanto, mas o que acontece? Quase nada, basicamente. É tanta informação pra quê? Tá. Aí continuando. Medidas e estruturas desenvolvidas pelos reguladores, supervisores e bancos centrais. Em resumo, um especialista não só fala que o modelo de consumo em capitalismo tradicionais está impactando diretamente no meio ambiente, como também afirma que as respostas dadas pelo setor bancário e seus órgãos regulares são pífias. Eu acho que essa aqui é uma das partes que o Dance falou sobre suas 50 páginas do artigo. Diante dessa conspiração internacional de poderes financeiros para manter esse obscurantismo capitalista assassino e para entorpecer a consciência de seus melhores recursos intelectuais, diante das causas e consequências da nossa crise ecológica e climática, com uma decisão de me demitir publicamente por meio desta carta, Jeremy Desse Weber, em Carta Aberta à Humanidade, Up Letter to Humanity. Ainda sobre o relatório, no item 2, intitulado de Consequências Financeiras, Científicas e Tecnológicas no Crescimento Industrial em 2020, Jeremy Desse apresenta dados sobre os impactos da mudança climática. Voltando à questão do aquecimento global, o que acaba causando, na minha concepção, o aquecimento global? Não é a humanidade, isso eu garanto. Muita gente diz que que as pessoas são a causa do aquecimento global. Certo. Hoje temos qual planeta? Eu acho que é Júpiter ou é Saturno. Temos uma massa gigantesca de gás que causaria basicamente o aquecimento global total. E alguém já se perguntou se ali tem algum ser vivo? Não tem um ser humano sequer vivendo ali. Por quê? É feito de gás. Aí vem a pergunta: foi a humanidade que causou aquilo? Não. Foi a formação cósmica que causou a construção de cada planeta, que foi a criação de Nosso Senhor. Mas continuando. Ainda sobre o relatório 2, no item 2, intitulado de Consequências Financeiras, Científicas e Tecnológicas do Crescimento Industrial de 2020, Jeremy Desse apresenta dados sobre os impactos da mudança climática, fome e a recente demanda dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Falando sobre, só dando uma pausa aqui para falar sobre o Acordo de Paris. Eu sugiro que leiam.
Por quê? Como funciona o Acordo de Paris? O líder nacional que estiver dentro desse acordo tem regras. E quem não seguir essas regras vão levar 3 penalidades. A primeira penalidade, você vai ter sanções políticas pelo líder que comanda esse Acordo de Paris. Na segunda, você terá uma sanção econômica. Já está piorando. Então, se você for contra, mais uma vez, no que diz nesse acordo, e teremos o que? Uma sanção militar. Que quem vai comandar o país não vai ser mais presidente, governador. Toda a população que for contra a sanção militar sofrerá a corte marcial. Isso será sobre penalidade da lei marcial. É exatamente assim que funciona. Isso, tem muita gente que chama isso de ditadura, sendo que isso já existe há muito tempo. Tem uma série chamada Supergirl que mostra claramente uma temporada todinha falando sobre a lei marcial, como ela funciona. Eu acho que é na 3ª temporada. Vou citar um pouco sobre o que essa série mostrou. Durante a lei marcial, quem esconder refugiados, quem esconder procurados da polícia ou quem foi acusado pelo governo, ele e o cúmplice será morto. É assim que funciona a lei marcial. Quando um país está sobre a lei marcial, sofre o risco de cada pessoa ser morta, assim reduzindo drasticamente a população pela lei marcial. Mas continuando, depois do Acordo de Paris, segundo ele, a economia mais poderosa do mundo decidiu retirar-se do Acordo de Paris, sem qualquer risco de sanções internacionais. E sua economia está em melhor forma do que nunca. Sobre o impacto das toneladas de emissão de CO2, que é o gás carbônico, Jeremias explica que se amanhã de manhã eliminarmos todas as formas de emissão de CO2 feitas pelo homem, dentro de um século ainda teremos 40% do excelente atmosférico presente. Meu amigo, você destruindo todo o CO2, você destrói a atmosfera, inclusive você destrói mais uma coisa que é fundamental: o peso que nos mantém no chão, a gravidade que joga a gente pro chão. Ou seja, o peso que tem no CO2 é o que nos mantém no chão. Tem muita gente que acha que não, mas só que é. Faça o seguinte, uma experiência. Pesquise um pouco sobre o CO2. Faça uma experiência de um lugar com CO2 e um lugar sem o CO2. Como funcionaria? Faça uma experiência. E aí você terá a resposta. Feitas pelo homem dentro de um século. Aqui teremos 40% do excelente atmosférico presente. Por causa dessa considerável inércia química do CO2 no ar. O que quer que façamos agora, as consequências da mudança climática
aos vindouros são inevitáveis. Sério. O especialista conclui o relatório com uma visão assustadora. A ciência e a tecnologia tornaram-se tão sofisticadas e poderosas na história recente da humanidade que os gigantes da tecnologia, assim como os bancos, agora têm uma influência centralizada em todo o mundo. Notou quem está comandando agora o mundo? Não são governos, não são presidentes. Estão aqui, ó. Na história recente da humanidade, que os gigantes da tecnologia, assim como os bancos, agora têm uma influência centralizada em todo o mundo, como nenhum império jamais sonhou. Parece uma brincadeira, né, de mau gosto, uma piada, mas só que é real isso. Isso traz responsabilidades inacreditáveis. Você vê o quanto essas pessoas querem poder. Tem muita gente que acha que é coisa de comunista, mas é tão real quanto uma possibilidade de um novo reino vai surgir. Na resolução de uma crise global, imediatamente, ele ainda questiona: existe alguma chance de enfrentar esse desafio sem precedentes se as instituições mais poderosas não colaborarem totalmente e seguirem com as suas agendas usuais, competitivas e irracionais, alinhadas com o crescimento? Convive minha comunidade de pesquisadores e engenheiros, principalmente aqueles que trabalham em bancos importantes ou em gigantes da tecnologia, aqueles para quem as sereias de dinheiro não terminaram para enfeitiçar seu senso de ética e seu amor pela ciência, a declarar uma greve geral. O que causa greve geral? Alguém já se perguntou o que causa greve geral? Bem fácil. Você planta uma semente, é que nem a colheita. A gente já conhece. Planta uma semente e espera ali o tempo passar até aquele fruto crescer. Depois você colhe. Aqui você começa a questão da greve. A greve começa com um caos, né? Um caos econômico. Você começa um caos. Pronto. Sua proposta lá. Levantou o caos. Em pouco tempo, aquilo aumentou gradativamente ou absurdamente, como em alguns países. E depois de muito tempo, deram uma solução que muitos já esperavam, de uma solução viável. Isso poucos veem, né? Mas é a realidade. Mas é assim mesmo, as pessoas não enxergam. Porque, sinto muito dizer, mas estão cegas. Mas prosseguindo aqui o que Jeremy Dance Weber em sua carta diz: confesso que a parte mais surpreendente de toda essa história, pelo menos para mim, não são os diversos links e referências sobre o caos que o nosso planeta se tornou e o assustador futuro que nos aguarda caso não façamos uma mudança acentuada nos próximos anos,
Mas ver alguém que faz parte desse sistema financeiro de forma tão extrínseca, não apenas lançar. Só um minuto. Não apenas lançar ao mundo um aviso sobre os males de forma como vivemos e consumimos, mas decorar uma guerra, mesmo que o pessoal e solitária. Vou dar minha opinião aqui. O que eu já tentei negociar com um grupo de hacks e tentei falar com várias comunidades de hacks. Propus o seguinte para essa solução: comecem invadindo satélites. Não comece atacando os servidores do governo, que vocês não vão dar em nada. Comece pelos satélites. Por que os satélites? Porque se você conseguir invadir um satélite, você consegue invadir um. E consequentemente, se você souber bem, você consegue invadir as emissoras. As emissoras, você controla o mundo. É simples. A estratégia é simples. Agora, ter o conhecimento necessário para fazer isso é difícil. Mas a minha ideia já foi proposta para todo mundo. O desafio está posto. Agora é com vocês. Continuando. Sim, eu sei que você pode estar perguntando se ele fez tudo isso e pediu um emprego no painel IPCC. Será que não é só um cara de pau querendo mudar de área? A resposta é: pode ser que sim. Não dá para saber com 100% de certeza. O que faz uma pessoa o que faz uma pessoa jogar tudo para o alto e escrever uma carta aberta, arriscando um emprego e carreira, mas eu olho para o relatório com os seus dados e mais dados e não consigo deixar de pensar. Será que realmente não está na hora de repensarmos a forma como vivemos e nos relacionamos com o planeta? E não estou falando em apenas rever o consumo de energia no renováveis ou o volume de CO2 que emitimos diariamente. Cara, já falei aqui ainda há pouco. A culpa não é só do ser humano, não. A culpa... Onde é que está o CO2 para começo de conversa? Está no próprio planeta. Para qualquer um que estudou a fundo as coisas relacionadas ao planeta que vive, sabe que não é um humano que gera o sol, não é só o humano que gera o CO2, mas é o próprio planeta que gera esse CO2. Tem gente que acha que o planeta é só um pedaço de pedra, sem ofensas. Que o planeta é só um pedaço de pedra, que vivemos em cima dele. Muitos quebram, muitos constroem casas, prédios e etc. Sendo que o planeta também é um ser vivo, cada um deles. E alguém aí já pensou nisso, pelo menos? Acredito que não, né? Mas prosseguindo aqui. Diariamente eu estou falando em rever de forma drástica a forma como vivemos. Seria uma repaginada tão grande em nossas vidas que talvez os modelos necessários para esta mudança ainda nem existam. Mas as pessoas que podem fazer isso, sim. Será? As pessoas que podem fazer isso, meu amigo, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês vão se assustar.
Não estou brincando. Isso aqui que eu vou mostrar agora. Vou mostrar a vocês. Tá aqui. Viram sobre a singularidade. A mesma singularidade que eu escrevi no meu livro The Global Vision, volume 1 e volume 3 e volume 2, que essa singularidade começa daqui, dos planos de unificar todas as coisas. É assim, mas o plano final deles é bem mais profundo. Quão profundo é? Aqui. Singularidade University. Uma nova vida. A vida continua, né? Irreconhecível, incrivelmente boa. A realidade virtual e a inteligência artificial estão presentes em todos os momentos da vida humana. Aí vai minha pergunta. O que isso quer dizer? Vou ler anteriormente aqui o que está escrito. Smart cities, cidades inteligentes, são produzidas em escala global, além de serem super eficientes e são sustentáveis, produzindo alimentos, transportes e inteligência artificial onipresente. Ou seja, a inteligência artificial aqui vai estar presente em todos os momentos da vida de cada pessoa existente no planeta. Neste momento. E aqui, em 2038, plano final para eles, para acabar tudo, para estar completo. É que o homem e a inteligência artificial se tornem um só. Este é o plano deles. Se acham que a marca na testa ou na mão é ruim, assim como está escrito lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, se isso chegar a acontecer, começar a acontecer em cada grande cidade do planeta, mais longe que puderem, satélites foram lançados já para aumentar o alcance dos radares para rastrear cada pessoa e cada sensor de calor do planeta. Não foram 2 ou 3 satélites que não lançaram. Mais de 3.000 satélites estão sendo lançados por ano. Essa informação é segura e confidencial. Eu não posso falar muita coisa aqui. Mas o que eu posso passar, eu vou passar. Sei que vou ser perseguido por passar informação assim. Mas é necessário, pessoal. Fiquem alerta. Bom, isso é tudo. Agradeço a todos por assistirem o vídeo até aqui. E por entenderem como o que vai acontecer, um pouco do que vai acontecer no futuro. Isso porque eu não falei ainda dos planos dele para a quinta revolução industrial, que eu penso e falo no próximo vídeo. Porque isso já está confirmado. A quinta revolução industrial está confirmada já. Para esse mundo. Bom, é isso.